Hoje nós vamos conversar sobre um tema bastante atual, né? Que é sobre ansiedade, estresse e depressão. Como vocês estão vendo o título, da emoção à lesão, isso mostra que tudo aquilo que sentimos pode refletir no nosso físico, no nosso corpo. E várias coisas têm surgido a respeito dos sentimentos negativos, trazendo doença orgânica, doença física. Esse estudo que nós fizemos é baseado nesse livro, Da Emoção à Lesão, de autores psiquiatras como Balloni, Ortolani e colaboradores. Muito interessante esse livro, vale a pena adquirir, mostrando que como pode um sentimento ruim gerar um câncer, por exemplo. Né, gerar uma enfermidade. E hoje nós vamos estudar esse tema, ansiedade, estresse e depressão. Mas nós vamos fazer agora uma coisa diferente hoje. Hoje nós temos uma convidada especial, que é a doutora Patrícia, ela é psicoterapeuta. Ela vai falar dos aspectos psicossociais dessas patologias e eu vou falar da parte orgânica. Então, nós vamos ficar assim, num bate-bola, eu e ela, né? E vocês. Então, vamos chamar aqui a doutora Patrícia. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos. Bom, é interessante que nós vamos observar que aquilo que a serva do Senhor já havia nos dito há muitos anos atrás, a medicina hoje vem comprovando, né, o quanto as emoções podem afetar, desencadear e agravar algumas enfermidades que vão ser expostas aqui nessa tarde. Bom, esse é o primeiro texto, que está lá em Conselhos sobre Saúde, e diz o seguinte: a enfermidade da mente reina por toda parte, e 90% das doenças que atacam o ser humano têm aí o seu fundamento. Ou seja, 90% das enfermidades que hoje estão acometendo os seres humanos têm a sua origem na mente. E nós vamos entender, no decorrer dessa palestra, como que isso se processa na prática, como começa, como que algumas são desencadeadas pelos fatores emocionais, outras são agravadas, e nós vamos entender isso aqui essa tarde. As emoções como alegria, medo, ansiedade, raiva, dentre outras, causam sempre uma reação orgânica. O corpo sempre responde às emoções que nós sentimos. Tanto emoções positivas quanto emoções negativas sempre vão obter uma resposta orgânica. Emoções positivas, como bom humor, riso, felicidade, potencializam a saúde. Isso faz vocês lembrarem de algum provérbio? Com certeza, né? Com certeza. Coração alegre serve de bom remédio. Então, as emoções positivas, elas tendem a potencializar a saúde. As emoções positivas ou agradáveis estimulam condutas saudáveis, como exercício físico, dieta equilibrada, descanso, tolerância, alegria de viver. Olha que interessante. Quando alguém está se sentindo bem, está passando por momentos agradáveis e sentindo emoções positivas, a tendência é essa pessoa desejar o quê? Se cuidar melhor, para estar cada vez melhor. Então, geralmente, quando estamos vivendo essas emoções boas e positivas, temos a necessidade e a vontade de fazer exercícios físicos, cuidar melhor do corpo, cuidar melhor da alimentação. Porque a emoção positiva, ela produz essa vontade naturalmente. Mas, infelizmente, o oposto também acontece. O riso tem importante papel na redução dos hormônios do estresse, que é a adrenalina e o cortisol, que mais à frente a doutora Andréia vai falar sobre esses hormônios, né, que são negativos, implicados na imunodepressão e doenças cardiovasculares. Então, o bom humor, o riso, reduz esses hormônios negativos que fazem mal ao nosso corpo. Reduz a dor, olha que interessante, né? Que o riso e o bom humor, ele reduz a dor, serve como um anestésico natural. A redução da pressão arterial,
melhora na imunidade, a emoção positiva aumenta o nosso sistema imunológico, ou seja, nos torna mais aptos a enfrentar as ameaças que possam vir sobre a nossa saúde. Agora, e as emoções negativas? Né? Se a emoção positiva produz mais saúde e um bom desempenho, então as emoções negativas elas vão fazer o contrário, né? Como a raiva, medo, ansiedade, tristeza, depressão, elas comprometem a saúde. Deprimem o sistema imune, como a eficácia dos linfócitos T natural killer, que a doutora Andréia vai explicar agora o que são esses linfócitos natural killer. A linha de defesa do corpo, né? Ela faz parte os glóbulos brancos, que são os leucócitos. E dentre eles tem uma outra linhagem dentro dos glóbulos brancos chamados linfócitos. Tem a linhagem dos linfócitos B, que produz os anticorpos, e tem os linfócitos T, que produzem outras substâncias como citocinas que vão defender o corpo. Mas tem essa linhagem chamada natural killer, que é a primeira linha de defesa do corpo. É como se fossem os soldados da linha de... E se você está triste, angustiado, com raiva, com sentimentos negativos, esses linfócitos natural killer, que é a primeira linha de defesa do corpo contra infecções e até mesmo contra o câncer, ele vai estar deprimido. Então, daí entende-se por que se você está angustiado, triste, deprimido, a sua imunidade abaixa e você começa a ter infecções e até mesmo câncer. Então, olha que ponto uma emoção pode atingir uma célula de defesa do corpo. Sim, alguns vírus eles são oportunistas. Então, quando o sistema imunológico baixa por conta desses sentimentos e emoções negativas, esses vírus, né, se aproveitam da situação. As emoções negativas ou desagradáveis estimulam condutas não saudáveis, ou seja, assim como as emoções positivas estimulam condutas saudáveis, desejo de fazer exercício físico, cuidar da dieta, se cuidar melhor, as negativas estimulam condutas não saudáveis, como sedentarismo, indolência, alimentação inadequada, uso de álcool e tabaco, irritabilidade, isolamento social, ou seja, a pessoa ela perde, quando ela está passando por emoções negativas, ela perde o desejo de se cuidar, de cuidar da sua saúde, de cuidar do seu corpo, e ela pode cair nessas situações não saudáveis e até vícios, como nós vemos ali, o uso do tabaco, do álcool, por conta das emoções negativas. Eu vou falar um pouquinho agora sobre os hormônios que a Patrícia citou, né? Adrenalina e cortisol. E a endorfina e a serotonina. Vocês já ouviram falar, né, desses neurotransmissores. As endorfinas e serotoninas, nós classificamos como os neurotransmissores do bem, porque dão sensação de bem-estar, de alegria, de felicidade. As endorfinas são liberadas quando vocês praticam exercícios físicos. Então, quando nós praticamos exercícios, libera essa substância que dá a sensação de bem-estar e até ação meio anestésica, né? Você fica meio anestesiado. E literalmente, entre aspas, viciado. Quem faz exercício físico todo dia e fica sem fazer, não dá vontade de fazer todo dia? Porque você fica dependente daquele exercício, uma dependência boa. E a serotonina, por incrível que pareça, todo mundo pensa que ela é produzida o máximo no cérebro. Não. Ela é produzida pelo cérebro desconhecido. Quem é o cérebro desconhecido? Intestino. 90% da serotonina é produzida pelo intestino. Isso mostra que se seu intestino está bom, está funcionando bem, com uma alimentação saudável, você vai estar produzindo a substância que dá alegria, que é a serotonina, que dá felicidade. Por isso que dizem, né, que quando a pessoa está com raiva, ela está enfesada. Por quê? O intestino não está funcionando bem, está cheio de fezes, né? Ela está com raiva, então não produz serotonina. Por outro lado, adrenalina e cortisol, que são os chamados, entre aspas, hormônios do mal, não é bem assim hormônios do mal. Claro que nós precisamos de adrenalina e cortisol. Ai de nós se não tivéssemos esses dois hormônios, né? Só que eles liberados de forma crônica, sempre em situações de estresse persistentes, aí sim eles vão fazer mal. Eles devem ser liberados em situações de emergência, no momento de estresse agudo, para a nossa defesa.
mas se persistentemente liberado, acaba causando malefício do que benefício. E as emoções, elas atuam diretamente no que a gente chama eixo hipotálamo-hipofisário. O hipotálamo é uma estrutura que existe no cérebro e ele é considerado o rei, porque ele manda em todas as glândulas do nosso corpo. Primeiro ele manda na hipófise, e a hipófise vai mandar, através de hormônios, na tireoide, no ovário, no testículo, na mama, na produção de leite, em vários órgãos, na suprarrenal. Então, as emoções, elas atuam no sistema que a gente chama hoje de psiconeuroimunoendócrino. Então, na parte emocional, psicológica, neurológica, imunológica e endocrinológica. Vocês estão percebendo como a emoção faz ou uma coisa boa, se ela for boa, ou um estrago, se ela for uma emoção ruim? As emoções, então, são reações naturais com finalidade adaptativa, mas que passam a provocar danos à saúde dependendo da intensidade, frequência e duração. Então, olha só, vou dar um exemplo para vocês. É natural eu ter taquicardia, o coração disparar, eu ficar assustada, com o olho regalado, com a pupila midriática, se eu ver um pitbull vindo na minha direção e querendo me morder? Sim ou não? Então, essa é uma reação que o corpo precisa ter. Porque já pensou o pitbull chegando, não me estressar? Então, é uma reação que Deus colocou no nosso corpo. O estresse agudo é funcional, é fisiológico, é adaptativo. Nós precisamos dessa adrenalina na hora para quê? Para fugir ou encarar, né? Ou eu encaro o pitbull, eu fujo dele. Mas eu tenho que ter uma reação. Então, isso é natural. O que causa doença é o estresse crônico. Ou seja, se a intensidade do estresse é grande, a duração e a frequência. Né? O hormônio, esse hormônio, adrenalina e cortisol, sendo lançados continuamente na corrente sanguínea sem parar. Isso é que traz doença. Entenderam? Então, tem um estresse momentâneo, isso é fisiológico. Mas persistir é que gera doença. Bom, então vamos falar um pouco sobre a ansiedade, que é algo tão comum nos dias de hoje e nas grandes cidades, principalmente, né? Nas grandes cidades. Eu acredito que aqueles que têm oportunidade de estar no campo ou de entrar em contato com as pessoas do campo já devem ter observado que são bem menos ansiosas, são bem mais tranquilas. Parece que até a fisionomia, parece não, né? Até a fisionomia é diferente, é mais relaxada, é mais tranquila. Por isso, a importância de estarmos falando disso nesse congresso com esse tema. Como a Andréia falou, a ansiedade ela é uma reação emocional normal de alerta, que leva à adaptação iminente e surge como resposta do organismo diante de determinadas situações que podem gerar insegurança ou possibilidade de possíveis consequências negativas, mas que, dependendo da frequência, intensidade e duração, torna-se patológico. Então, a Andréia já deu o exemplo aqui do pitbull, né? O corpo ele se prepara para enfrentar, para reagir, para fugir. Alguma coisa vai acontecer, mas o corpo ele se prepara para isso. Então, isso é uma reação normal, não chega a ser uma patologia. A patologia vai acontecer como ela falou, isso ocorrendo frequentemente, com longa duração, muita intensidade, isso sim vai gerar doença. Então, que situações podem gerar ansiedade? Preocupação exagerada. A palavra preocupação, ela já nos dá uma ideia de que não é correto, não é bom, não é saudável, porque é você se preocupar por algo que ainda não aconteceu. Então, preocupação exagerada, mudança ou perda de emprego, dificuldade financeira, brigas conjugais, divórcio, outros conflitos familiares, doença na família, perdas, casamento, gravidez e parto, mudança de cidade, medo de sair de casa, violência urbana, né? O viver nas cidades hoje se tornou um fator que gera ansiedade. Agora, o interessante a gente observar aqui que a ansiedade ela não é provocada só por fatores negativos. Nós vimos ali que os 6 primeiros são todos coisas negativas, mas o casamento é algo bom,
ou pelo menos deve ser segundo o plano de Deus. A gravidez, o parto, também são coisas boas, são expectativas positivas, né, de um bebezinho que está chegando, uma mudança de cidade, no nosso caso aqui, né, a expectativa de mudar para o campo. Tudo isso são coisas boas, mas também geram ansiedade. Isso é para mostrar que a ansiedade ela é uma resposta normal. Há várias situações, né, inclusive situações positivas, mas o problema está no que já foi dito, na frequência, intensidade. E os sintomas? Vamos ver, então, os sintomas de ansiedade, que mostram que a pessoa está ansiosa. Impaciência. A primeira coisa, a pessoa começa a ficar impaciente, intolerante com pessoas, intolerante com coisas que acontecem. Irritabilidade. O tempo, né? Ainda mais na correria das grandes cidades, em que ocorre a competitividade, o consumismo, aquela correria, como eu mostrei na primeira palestra, né? A inquietação. Aí a pessoa começa a ter diminuição de memória, perda de concentração, começa a esquecer nome de pessoas. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Começa a esquecer, como é que é o mesmo nome daquela pessoa? Eu estava falando com a Patrícia. Eu estava assim numa situação de esgotamento, de tanto cansaço, tanto trabalho, que às vezes eu esqueço o nome da pessoa. Eu falo, aquela menina. Qual? Mas aquela menina, aquela bichinha. Que menina? Gente, pessoas que eu vejo toda hora, eu esqueço o nome. E acontece isso demais quando eu estou diante de paciente, né? No consultório que eu esqueço o nome da pessoa. E isso é sinal de ansiedade, de falta de relaxar, né? Não obrigatoriamente ansiedade, mas trabalhando demais. Fraqueza, distúrbios do sono, emotividade excessiva, comportamentos mal adaptados ao estresse isolado ou múltiplos agentes estressores, a síndrome do pânico, que é aquela sensação de terror, né, de insegurança, de não conseguir sair de casa, de não botar os pés para fora de casa, porque tem medo de gente, tem medo de assalto, tem medo de chuva, tem medo de tudo, né? Com sintomas orgânicos até, e fobia social. Vai chegar um ponto que há medo de sair na sociedade. Agora continuam os sintomas físicos, realmente. Palpitação, sudorese, o coração começa a disparar, mesmo que não tenha nenhuma doença orgânica. Mas o coração começa a disparar e a pessoa pensa que está doente. Tremores, opressão no peito. Já cansei de receber pacientes, e eu acho que você também, Patrícia. Eu acho que eu estou com um problema de coração. Eu acho que eu vou infartar a qualquer momento. Aquele aperto no peito, uma sensação de bolo na garganta, de que algo está queimando. Isso tudo é gerado pela mente. A pessoa pode não ter nada, absolutamente nada. Aí vem os sintomas. Sim, dispepsia. A dispepsia é uma má digestão. Comeu e parece que comeu um boi, aquela sensação de plenitude pós-prandial, e queima o estômago e a azia. Porque a área das doenças mentais, né, provocadas pela mente, a somatização, ela pode atingir ou o trato gastrointestinal, ou o cardiovascular, ou o mesmo distúrbios de sono, ou respiratório. Já viram pessoas com falta de ar quando estão com ansiedade? Aí começa a ficar ofegante com falta de ar. Mas ali, dispneia, que é a falta de ar, náuseas e vômitos, diarreia, dor abdominal, dor muscular, tonteira, fadiga, cansaço extremo, poliúria, que é urinar toda hora, e aquela sensação que eu falei de bolo na garganta. A gente vai ver daqui a pouco a diferença da somatização das doenças psicossomáticas. Na grande maioria das vezes, ninguém tem nada de patologia, mas sente tudo. E às vezes chega com todo esse quadro, sentindo tudo. Toda essa listinha aqui que eu estou dando agora. Mas esses transtornos da ansiedade, elas podem gerar realmente doenças. E causar e a pessoa ficar realmente doente. Como as doenças cardiovasculares. A pessoa passa a ficar hipertensa. Ou com arritmias cardíacas. Ou tem infarto. Inclusive infarto. A ansiedade pode levar a infarto. Doenças endócrinas como diabetes, hipo e hipertireoidismo, a função da glândula tiroidiana. Asma e rinite alérgica. Vocês sabiam disso? Que já fizeram pesquisas e experiências que os pacientes asmáticos e com rinite alérgica são as pessoas mais sensíveis emocionalmente? Ou são estressados, ou são angustiados, ou têm depressão. Então, a alergia tem a ver com isso, com a emoção.
E as doenças gastrointestinais. Contração do esôfago, que é aquele que dá a sensação de aperto. Dispepsia, que é a má digestão. Gastrite. Síndrome do intestino irritável. Já ouviram falar? É uma síndrome em que há dor abdominal, gases, distensão abdominal, diarreia ou prisão de ventre. Não tem doença nenhuma, mas a pessoa começa a ter muita cólica, muita dor e passa muito mal, perde peso. E doença de Crohn, que é uma doença autoimune. Doenças dermatológicas como coceira no corpo, prurido, hiperidrose, que é ficar suando pelas mãos e pelos pés, urticária, que também é uma reação alérgica no corpo, psoríase, que nós já vimos na segunda-feira, que é uma doença autoimune, herpes, que é uma infecção viral, vitiligo, que é uma doença autoimune, e alopécia, que é queda de cabelo. Também já ouviram falar? Estou estressado e começa a cair cabelo. E fica careca. E as doenças reumatológicas, que é, por exemplo, a artrite reumatoide, né? Que é uma doença autoimune também. E outras doenças autoimunes, como lúpus eritematoso sistêmico, depressão imunológica e infecções. E álgicos crônicos. Geralmente os ansiosos têm dor em tudo. Dor lombar, dor de cabeça, fibromialgia, tudo dói. Você encosta nele e fala, ai, né? Ou com dor. E manifestações na área sexual. Frigidez, anorgasmia, não consegue se excitar, não consegue ter orgasmo no caso da mulher. E no caso do homem, impotência sexual e ejaculação precoce. Claro que a emoção vai influenciar na questão sexual, que é totalmente dependente de emoção. E transtornos ligados à alimentação, como bulimia. Vocês já viram pessoas que comem, pensam que vão ficar gordas e começam a provocar vômito. E a anorexia nervosa. É a ansiedade, aquela loucura de emagrecer e fica tenso, não come mais nada e fica aquele palito, sem conseguir comer nada. Outras doenças autoimunes, como esclerose múltipla, retocolite ulcerativa. E, por fim, doenças neoplásicas, que é o câncer em qualquer área do corpo. Principalmente cânceres de trato respiratório, câncer de mama e trato digestório. São os que estão mais ligados à emoção. Agora, pensar uma coisa. Todas essas doenças que a gente falou têm uma coisa em comum. Ou elas são agravadas, ou elas são desencadeadas pela emoção. Pode contar. Alguém que está sofrendo um câncer, pergunta a ela qual foi o último estresse que ela sofreu. Ansiedade. Ou passou por uma doença autoimune, pergunta qual foi o último estresse. Ou separação conjugal, ou perda de um membro da família, ou caso de drogas na família, alguma coisa está passando. Ontem eu estava até lembrando com a Andréia um exemplo que, assim, eu guardei, né, eu era jovem ainda, eu era adolescente, mas eu guardei isso e eu estava lembrando com ela ontem. Vocês, acredito que a maioria que se lembra, quando a mídia anunciou que o cantor Cazuza estava com AIDS, né? Pouquíssimo tempo depois, eu me lembro que no mesmo período quase, foi anunciado que o ator Lauro Corona também estava. Eu lembro que primeiro houve especulações, tentaram esconder um pouco, ele já estava aparecendo nas novelas assim, já bem emagrecido, né, abatido, mas eu sei que foi um período bem próximo dos dois. E não demorou muito tempo, o Lauro Corona faleceu, né, e o Cazuza ainda viveu, mesmo com aquela aparência bem doentia, né, bem difícil assim, mas ele ainda viveu muito tempo, fazendo shows, dando entrevista, compondo. E uma coisa ficou na minha mente naquela época, que as pessoas diziam assim, o Lauro Corona, ele se entregou à doença, ele se deprimiu, né, e com isso ele definhou mais rápido e foi embora. E o Cazuza, ele reagiu, né, ele lutou, ele continuou fazendo o trabalho dele, enfim. Então, só para exemplificar essa questão que foi falada aqui anteriormente, do agravamento, do quanto a questão emocional ela pode agravar uma doença, né, e pode levar realmente a pessoa ao falecimento precoce, ao falecimento precoce.
Tanto que nos hospitais é necessário, né, Andréia, a presença de psicoterapeutas, principalmente para tratar de pacientes com doenças degenerativas, né, internados com doenças autoimunes. Por quê? Eles precisam desse suporte para manter o emocional equilibrado, para ou recobrar a saúde ou pelo menos conseguir uma qualidade de vida e um período de vida mais prolongado. Né? Então, a emoção ela tem esse papel muito fundamental. Aqui nós vemos duas situações extremas e cada uma delas tem o seu ponto negativo. Primeiro, aquelas pessoas que exteriorizam os seus sentimentos negativos, né? Manifestam as suas emoções. A gente vê ali o primeiro quadro, é o extremo mesmo, né? Da pessoa extravasar a sua raiva, palavras, né? Machucar, falar aquilo que pensa. E o outro extremo, que é o estilo repressivo de enfrentamento das emoções. São as pessoas que têm dificuldade de manifestar emoções e são retraídas. São aquelas que guardam tudo o que estão sentindo e você, né, pergunta, tá tudo bem? Tá tudo bem, tudo tranquilo, né? Aquela coisa, mas lá dentro não tem nada bem. Né? As coisas não estão bem de fato. Então, os indivíduos que ocultam ou dissimulam suas emoções, eles apresentam maior reação cardiovascular, além de imunodepressão, ou seja, maior suscetibilidade às infecções, câncer e doenças autoimunes. Por quê? Essa pessoa que tende a guardar e dissimular as suas emoções negativas, ela tende a baixar o seu sistema autoimune e ficar mais suscetível a infecções e até mesmo ao câncer. Então, pessoas com hipertensão arterial têm maiores níveis de raiva interna. São pessoas que guardam mais a raiva, as emoções negativas e não exteriorizam. Aí vocês poderiam dizer assim, bom, então vamos colocar a raiva para fora, né? Vamos falar o que pensa, o que sente. Mas aí já é um outro extremo. Os que expressam seus sentimentos negativos também apresentam transtornos orgânicos. Pessoas com asma brônquica, por exemplo, apresentam níveis maiores de raiva externa. Os extremos nunca são bons, nunca são saudáveis. Né? O próprio cristianismo ele é o equilíbrio, né? Ele é o centro. Nós precisamos buscar sempre o equilíbrio. Então, nem num ponto, nem no outro. Qual seria o ideal? O que seria o ideal? O ideal mesmo é que não sentíssemos emoções negativas. Esse seria o ideal. Não sentíssemos raiva, né? Não sentíssemos mágoas, não sentíssemos essas emoções que fazem mal. Mas sabemos que ainda estamos um pouco distante desse ideal, embora todos nós, eu creio que estamos buscando isso. Mas se sentimos, manifestá-los com adequado grau de liberdade. O que seria isso? Expor esses sentimentos negativos de uma forma adequada, de uma forma educada, de uma forma controlada, que não venha fazer mal nem a nós mesmos, nem, principalmente, as pessoas que estão ao nosso redor. Fazer com que sejam o mais breve possível. Tornar a manifestação dessas emoções negativas o mais breve possível. Quando você sentir que está exteriorizando a sua raiva, né, seu nervosismo, se policiar para que isso seja o mais breve, o mais rápido. Procurar compensações sadias. Isso é bem interessante. Procurar fazer coisas que vão minimizar essas emoções, que vão dar uma sensação de prazer, né? Atividades manuais, na área missionária, estudos bíblicos, se envolver com cuidado com outras pessoas, tratamentos naturais, enfim, qualquer atividade que seja uma compensação saudável para essas emoções negativas. E olha que interessante o último ponto. Controlar as emoções e não só controlar o comportamento. Quem controla o comportamento é aquele que dissimula as emoções negativas. Então, a sociedade agradece quem controla o comportamento. Mas aí quem padece? O corpo. O corpo padece para aquele que controla o comportamento. Então, nós temos que ter o quê? Temperança, domínio próprio, controle das emoções e não somente do comportamento inadequado. Vamos falar agora um pouquinho do estresse e esgotamento.
O estresse também é uma atitude biológica natural do corpo, uma resposta necessária para a adaptação do organismo a uma nova situação, geradora de insegurança ou de ameaça, e pela qual ele terá de lutar, se adaptar e sobreviver. Então, são 3 níveis, né, que o estresse ele apresenta. Então, é uma reação natural? Mas quando acontece da mesma forma que a ansiedade, com muita frequência, com muita intensidade, por um período de tempo prolongado, gera enfermidades, gera patologias. Quando a intensidade, frequência e duração do fenômeno estressor é grande, ocorre um esgotamento da capacidade adaptativa, levando à apatia, desinteresse, desânimo e outros tipos de enfermidades mesmo, de causas orgânicas. Eu gosto de dar 2 exemplos, né? O primeiro exemplo é o exemplo da mola, né? Nós temos uma mola e a mola ela é algo flexível, ela foi projetada para ser flexível, para que ela possa se adaptar a situações diferentes. Então, você estica uma mola, ela volta para o lugar. Você pressiona uma mola, quando você solta, ela também volta para o lugar. Mas se nós pegarmos um peso bem grande e colocarmos em cima de uma mola e deixar, depois quando você tirar, ela vai voltar à sua estrutura normal, depois de um período prolongado de tempo e um peso bem acima dessa mola, ela não vai voltar. Se você esticar essa mola, prender uma pontinha numa extremidade, outra pontinha na outra e deixar ela ali por um longo período, quando você soltar, ela vai voltar para o lugar? Ela não volta para o lugar. Porque a sua estrutura original foi o quê? Danificada. Então, é mais ou menos assim que acontece com o nosso corpo. Ele é projetado para se adaptar às situações estressantes que nós não temos controle ao nosso redor. Nós não podemos controlar os agentes estressores. Nós temos que controlar o nosso estresse. E o outro exemplo é a questão da resistência, da adaptação e da exaustão. Vamos pegar a substância tóxica, o tabaco, por exemplo. Uma pessoa quando começa a fumar, quando traga pela primeira vez, qual é a reação do organismo? É uma reação de quê? De repulsa, de resistência, né? Porque aquela substância é tóxica e está fazendo mal ao corpo. Mas quando a pessoa persiste no uso do fumo, o que acontece? O organismo se adapta, se acostuma. Mas ao longo dos anos acontece a fase que nós chamamos de exaustão, que é onde vão começar a aparecer as enfermidades respiratórias, até mesmo efezemas, câncer. Então, o estresse ele precisa ser controlado. Olha só a diferença. A nossa resposta, o estresse é a nossa resposta aos agentes estressores. Então, eu posso escolher como eu vou responder. Ou eu vou explodir, ou eu vou estar ali calmamente, né, tentando dominar e controlar o meu estresse. Né? A gente tem que escolher o que vai ser melhor. Então, diante do agente estressor, você luta, foge ou ignora. O ideal, a palavra ignorar não é nem bem a ideal, né? Mas se adaptar. Não se adaptar ao que é negativo, mas se adaptar no sentido de controlar. Não deixar que aquilo nos afete tanto a ponto de causar essa desestrutura orgânica. O que podem ser agentes estressores? Traumas crônicos, doença crônica na família, violência urbana. Hoje em dia não tem nada mais estressante do que você conviver com a violência das cidades grandes, você não se sentir seguro para poder andar, né, naturalmente onde você vive. Sequestros, assaltos, extorsões, assassinatos, estupros, né, isso constantemente nos noticiários. Terrorismo, tempestades. Eu mesmo, até hoje, ainda tenho muito medo de tempestade. Caos no trânsito. O trânsito é outra coisa que deixa as pessoas extremamente irritadas e estressadas. Prédios com risco de desabamento, combates militares, guerras, sensação de insegurança, né? Aquela instabilidade, não saber o que vai acontecer. Competitividade tão comum nas grandes cidades. Né? Até isso, a vida no campo é diferente. Né? O consumismo, a competitividade é muito menor e na cidade se exige muito isso. Dificuldade financeira, medo do futuro, conflito entre o querer, o dever e o conseguir. Isso aqui é muito interessante. Todos nós lidamos com isso constantemente. Aquilo que eu quero,
aquilo que eu devo e aquilo que eu consigo ou não consigo realizar. Constantemente passamos por situações de querer aquilo que não devemos, ou não querer fazer aquilo que devemos fazer, e não conseguir ou conseguir. Então, isso é um conflito que constantemente está na nossa vida. Gera estresse, mas nós precisamos lidar com ele. Problemas familiares, mudanças, decisões importantes, dor, químicos, outros problemas emocionais. Tudo isso aí são agentes estressores. Ciência do Bom Viver, na página 244, diz: muitas vezes um problema doméstico, um problema familiar, um problema conjugal, com filhos, está como um câncer, corroendo até a própria alma e enfraquecendo as forças vitais. Outras ocasiões é o caso de remorso pelo pecado, minando o organismo e desequilibrando a mente. Eu já atendi em consultório essas duas situações. Pessoas que com problemas domésticos chegavam ao consultório buscando ajuda psicológica, como a Andréia falou, com uma série de sintomas, mas depois de ter feito todos os exames clínicos, não apresentou nenhuma patologia. Eu nunca me esqueci desse caso em especial, que foi um dos primeiros casos que eu atendi. Uma esposa que tinha problemas com a sogra, problemas em casa, muito sérios, e não conseguia solucionar, porque o marido não se posicionava, e ela veio com uma série de sintomas. Falta de ar, tremor, tonteiras, desmaios, e ela não tinha patologicamente nada, nenhuma confirmação clínica. Era tudo causado por esses agentes externos. E a questão do remorso também pelo pecado. Pessoas com pecados acariciados, pecados escondidos, não confessados, não abandonados, e sofrendo depressão e outras doenças por conta disso. O estresse crônico e persistente vai levar a um aumento contínuo daqueles hormônios que eu falei para vocês. Cortisol e adrenalina. E isso vai ser o quê? Um estado contínuo de alerta. Como eu disse, o estresse é um estado de alerta, só que ele é momentâneo. Se ele está contínuo, você está o tempo todo liberando esses hormônios. E qual é a consequência? Inibição do sistema imune. Inibindo o sistema imune, o que acontece? Infecções, câncer e outras doenças de ordem de autoimunidade. Então, olha o que fala Kinsey, esse pesquisador nos Estados Unidos, ele fala o seguinte: estresse crônico não aliviado é provavelmente a mais severa ameaça ao sistema imune. Lembra que eu mostrei naquela aula de câncer que estresse diminui os telômeros? E diminuindo os telômeros vai induzir ao câncer? E quais são as consequências, então, orgânicas desse estresse? Aumento da pressão arterial, aí já é uma coisa orgânica, já tem lesão. Arritmia cardíaca, o coração começa a disparar literalmente, é de verdade, não é só a sensação. Distúrbios respiratórios, alterações do sistema imunológico com infecções de repetição, alterações dos níveis de glicose levando até a diabetes mellitus, distúrbios digestórios variados, gastrite, síndrome do intestino hiperpermeável, síndrome do intestino irritável e doenças autoimunes, o câncer e sentimentos de pessimismo, insegurança e medo. Tudo isso consequência do estresse crônico. E sinais e sintomas, e passam a ter sintomas reais: dor de cabeça, tensão muscular, fadiga, que é o cansaço extremo e prolongado, insônia. A insônia e a falta de memória são os primeiros a aparecer como sintomas iniciais de estresse. Desorientação e depressão, diminuição de memória, irritabilidade, agitação, má digestão, palpitação, falta de ar, sudorese, alteração do apetite, infecções de repetição. Segundo os cientistas, os pesquisadores, se você apresenta mais que 6 desses itens atualmente, você está passando por uma situação de estresse crônico. Alguém aí se identifica? Não precisa nem levantar o braço. Muita gente, passa por isso. Tá ou não está na hora de nós irmos para o campo? Porque mais da metade disso aí vai ser aliviado com a nossa vida no campo. E agora a Patrícia vai falar como lidar com o estresse. O estresse é uma situação real, mas como lidar com ele? Já falamos na questão do domínio próprio, de dominar, de controlar o estresse. Então, responder aos estressores da vida, tomando decisões e exercendo ações que previnem
e minimizam as consequências danosas causadas por eles. Ou seja, precisamos relaxar. Né? Precisamos ter uma atitude de enfrentamento mais tranquila diante desses agentes. Né? A gente tem que parar de explodir assim com tudo que acontece. Né? É colocar mesmo na balança o que realmente é necessário estar fazendo assim. Muitas vezes nós fazemos tempestade em copo d'água. E a pessoa, quando ela já está beirando estresse crônico, beirando uma ansiedade crônica, ela já não percebe que ela está fazendo uma tempestade em copo d'água. Que às vezes é uma coisa tão pequena, mas que ela está fazendo aquilo parecer um problemão. Então, a primeira coisa que precisamos fazer é começar a nos auto-observar. É nos conhecer, né? Precisamos conhecer a nós mesmos. Isso é um dever de cada indivíduo. E Ellen White fala isso no Mente, Caráter e Personalidade. Nós precisamos nos conhecer. Conhecer a nossa mente, nosso corpo, as nossas reações, para poder aprender a dominá-las. Eu só posso dominar aquilo que eu conheço. O que eu não conheço, eu não domino. Então, eu tenho que me conhecer, eu tenho que saber aquilo que me deixa estressado, agitado. E aí eu vou começar a equilibrar. O que eu tenho que fugir, de fato, fugir, né? Determinados ambientes, determinadas pessoas. O que a gente tem que se afastar? E o que a gente pode enfrentar e manter o nível de estresse equilibrado? Então, só procurando um autoconhecimento, nós vamos saber equilibrar essas situações, para poder manter o estresse sob equilíbrio e não ficar doente por conta dele. Saber contar até 10, né? Às vezes contar até 100. Ou mais. Né? Tem que respirar fundo. Mas, por exemplo, um exemplo doméstico, simples. Por que se estressar porque o filho quebrou o bibelô lá da estante? Quebrou o prato de porcelana? E quantas de nós, mães, se estressam? Não há necessidade disso. Né? Respira fundo, filhinho. Cuidado, bota o chinelo para não cortar o pé, cata os caquinhos, joga fora, que isso daí é só um objeto que foi embora. Eu estou dando um exemplo simples, mas é real. Quantas mulheres se estressam por conta de um objeto dentro de casa que o filho quebra? Porque botou a mão suja lá na toalha branca. Coisas assim do dia a dia. Então, se nos estressamos com coisas tão pequenas, o que vai ser quando vierem problemas maiores? Então, dominar o estresse é isso, é nos autoconhecer e saber equilibrar as situações. E aquilo que for necessário fugir, fuja mesmo. Não é covardia, é uma questão de saúde, entendeu? Se determinada situação te estressa, então, se pode evitar, evite. Né? Para que enfrentar algo que não é necessário? Temos que saber o que é necessário e o que não é. Olha só o remédio de Jesus, Mateus 6,25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Aqui cai muito bem na questão da ansiedade também. Para que estar ansioso, estressado e agitado quanto àquilo que ainda nem aconteceu? Quanto àquilo que ainda pode ou não? É uma hipótese que pode ou não vir a se cumprir. Muitos dos agentes estressores e que causam ansiedade são apenas hipóteses que às vezes nunca vêm a se concretizar. Já pararam para pensar nisso? Muitas coisas que nos estressam, que nos agitam, nos causam ansiedade, às vezes nem chegam a acontecer. Fico pensando como que aquela pessoa vai vir falar comigo. Porque se ela vier assim, eu já vou me preparar, eu vou falar assim, já vai ensaiando. E às vezes a pessoa nem vem. E quando vem, não vem nem do jeito que nós estávamos esperando. Isso é preocupação, né? E preocupação não é saudável. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Algo que eu tenho falado muito para as pessoas que procuram ajuda. Viva um dia de cada vez. Nós precisamos aprender a viver um dia de cada vez e a buscar suprimentos espirituais e emocionais para um dia de cada vez. A nossa oração pela manhã tem que ser: Senhor, me dá a vitória sobre tudo, sobre as minhas emoções, sobre minha vida espiritual, sobre minhas tentações, para o dia de hoje.
Eu não tenho que pedir pelo amanhã, o futuro, o mês que vem, a semana que vem. Eu preciso viver o hoje. Esse é o segredo de Jesus para se manter equilibrado o nível de estresse e ansiedade. Agora a questão da dieta alimentar, que é muito importante. Uma pessoa que come vegetais verdes ou amarelos todos os dias mostra uma incidência mais baixa de síndrome do estresse, irritação, insônia, que outra que não os come todos os dias. Isso é uma pesquisa realizada em 1993, comprovado cientificamente. Então fica aí uma dica. Vamos comer vegetais verdes e amarelos. E a depressão? A doença do século, o mal dessa época e que infelizmente aflige muitos cristãos. Eu posso dizer que 90% dos pacientes que eu já atendi até hoje eram cristãos, eram adventistas em sua maioria, e muitos deles sofriam de depressão, principalmente as mulheres. Então, o que é a depressão? Pode significar um sintoma, uma síndrome ou uma doença, onde há um sentimento, às vezes inconsciente, de autopiedade e grande preocupação com sua dor. Nada lhe dá prazer ou motivação. Então, a depressão é uma síndrome, é um conjunto de sintomas, né, diversos, e que o principal deles é a tristeza excessiva sem uma causa aparente. Então, o principal sintoma da depressão é aquela tristeza que não passa. Nós não podemos nos ater muito aqui em cada uma das doenças, justamente por causa do tempo. Mas depois, quem quiser nos procurar para exemplificar ou para explicar alguma dessas doenças de uma maneira mais minuciosa, podem ficar à vontade. É que aqui a gente precisa acelerar um pouquinho. Mas algo que chama muita atenção na questão da depressão é o sentimento de autopiedade, que pode até ser inconsciente, a pessoa pode não perceber. Mas é aquela pessoa que olha muito para si mesma, está muito preocupada com a sua dor, ou seja, com o seu próprio eu. Pode parecer que não, mas a depressão é resultado do egoísmo, do egocentrismo. Quem está passando pela depressão nunca vai admitir isso, nunca vai reconhecer isso. Mas quando a gente estuda a vida, os sintomas e as atitudes de uma pessoa depressiva, nós vamos ver que ela precisa parar de olhar para si mesma. Ela precisa parar de contemplar a sua dor, de acariciar os seus sentimentos e olhar para o alto e para a frente, que ela vai encontrar a cura. Olha os sintomas. A tristeza e a angústia, aquele aperto no peito que a Andréia falou, aquele bolo na garganta, aquela sensação de falta de ar, é o que caracteriza a angústia. E são os primeiros sintomas de depressão e o que todas as pessoas depressivas sentem. Não tem pessoa depressiva que não sinta tristeza, angústia e esse choro fácil. Os outros sintomas vão variar de pessoa para pessoa. Abatimento moral, desinteresse, sonolência ou insônia, isso depende da pessoa, apatia, lerdeza, diminuição de memória, também muito característico, os reflexos diminuídos, pânico, fobias, crises de raiva, assim, por motivos exagerados, sem necessidade, sofrimento moral, autodepreciação, autoacusação, inferioridade, incompetência, culpa, rejeição, fraqueza, agressividade, tudo isso são sintomas de depressão. É claro que nem todas as pessoas depressivas vão apresentar todos os sintomas, mas se apresentar 6 ou mais, já se caracteriza um quadro depressivo. Aí a intensidade vai dizer se é uma depressão leve, moderada ou grave, que a depressão se apresenta em 3 níveis. Agora eu vou falar um pouquinho dos sintomas somáticos, né, que aparecem no corpo. Dores vagas e imprecisas. A pessoa depressiva começa a referir dor em algum lugar e às vezes nem sabe onde é. Ah, tá doendo aqui, mas aqui é onde? Eu não sei, é por aqui. Porque é uma coisa completamente mental, né? A mente fabrica essa dor. Tonteiras diversas, né? Vários tipos de tonteiras. Cólicas, dores abdominais que você não sabe de onde vem e dispneia. A falta de ar, que é a dispneia, é característico do paciente depressivo. E eu até falo assim para os meus pacientes com depressão: quer melhorar? Vai ajudar alguém. Faça alguma coisa, procure alguma ocupação de ajuda humanitária, porque você vai tirar o foco de você, acaba a palpitação, acaba a falta de ar e é automático. Isso aí realmente é real.
a alimentação pobre em nutrientes, olha só o que fala. Essa mesma pesquisa de 98. Há uma substancial evidência que a alta depressão é associada com alterações no status de nutrição. Então, aumentar a ingesta de nozes e sementes como linhaça, chia e azeitonas melhora a depressão. Usar cereais integrais, frutas, verduras também vai melhorar a depressão. Tofu também. Tofu. Bem lembrado aqui, que eu te esqueci de colocar. O tofu por causa do aminoácido triptofano. O antídoto, então, contra a depressão. Lá no Lar Adventista fala o seguinte: não é a vontade de Deus que andemos tristes ou impacientes, nem que sejamos levianos e frívolos. É o estudado plano de Satanás impelir as pessoas de um extremo para o outro. Como filhos da luz, Deus quer que cultivemos um espírito alegre, feliz, para que anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ontem, quando eu vi o testemunho do Timothy, né, daquele jovem, falando que ele sorriu o tempo todo. Timothy, é muito legal isso. Quem dera todos os jovens fossem assim, né, de sorrir, tá sempre sorrindo, porque isso é bom para ele. O sorrir não é bom só para quem vê ele sorrir. Ele está fazendo a liberação de endorfinas e serotonina para o corpo dele. Com certeza, quem vai lucrar é ele. Porque quando a gente fica com raiva de alguém, não é a pessoa que está sofrendo a raiva que vai sofrer, é você. A raiva traz doença para o seu sangue. Por isso, gente, que cristão é saber engolir sapo. Por isso que a Bíblia fala que ser cristão é dar outra face. Isso é contar até 10. O que isso tudo quer dizer? Qual é o Espírito de Cristo? Paciência, mansidão. Alguém te xingou? Tá bom, eu tenho que amá-lo, eu tenho que amá-lo. É isso que a gente tem que pensar. Isso faz bem pra gente. O poder da vontade é uma potência no tratar a doença. Exercida na devida direção, dominaria a imaginação e seria poderoso meio de resistir e vencer tanto a doença da mente como a doença do corpo. Ciência do Bom Viver 246. Agora a Patrícia vai falar um outro antídoto. Ora, podemos ir a um porão, ali nos deixando ficar e olhar aos cantos escuros e falar das trevas, dizendo: ó, aqui está tão escuro. E continuar falando nesse diapasão. Mas isso tornará o ambiente mais claro? Oh, não. Que é que farás? Vem para fora. Afasta-te do escuro e sobe ao cenáculo, onde a luz do semblante de Deus resplandece brilhante. Gente, que texto lindo. Mente, Caráter e Personalidade, volume 2. Ou seja, a situação está difícil, estamos passando por problemas, angústias, problemas familiares, tristezas. Vai adiantar se trancar dentro do quarto, ficar chorando as mazelas, se lamentando. Oh, que injustiça estão fazendo comigo. Olha como a minha vida é triste. Oh, quanta coisa ruim acontecendo. Vai resolver? Vai melhorar? Não vai. Pelo contrário, só piora, traz doenças de fato. Então, sai. Né? Vai ver a luz, vai procurar as pessoas, vai ajudar, como a Andréia falou, e nós vamos ver aqui na frente, né, quais são os meios de se curar. Gente, eu tenho ouvido de pacientes dizerem que estão indo aos médicos e os médicos estão dizendo que depressão não tem cura. Vocês creem que depressão não tem cura? Eu creio que tem cura e eu sempre criei nisso. A depressão, ela tem cura. Do outro dia eu atendi uma jovem de 26 anos lá em Teresópolis, que ela disse que o médico falou para ela que ela ia tomar antidepressiva a vida inteira, porque não tinha cura. Que prognóstico é esse triste? Que sentença! Isso é uma sentença. A gente que tem Cristo, né? O nosso maior psicólogo é Cristo. Com certeza. Né? Como eu, como cristão, vou acreditar que eu vou ter que tomar antidepressiva a minha vida inteira porque não há cura? Cada um de nós precisa se tornar um médico missionário, tanto para prevenir e curar as nossas enfermidades, como também a dos que nos cercam. Amém. Então, esse é o segredo. Bom, a questão da somatização. Somatização é diferente de doença psicossomática. A somatização é o sentir os sintomas sem ter a lesão. Ou seja, a pessoa ela manifesta todos os sintomas, né, dores de cabeça, taquicardia, arritmia, mas ela não tem nenhuma
enfermidade, nenhuma patologia. Isso é somatização. E agora a lesão. A lesão. A doença é muitas vezes produzida e com frequência grandemente agravada pela imaginação. Muitos que atravessam a vida como inválidos poderiam ser, se tão somente assim o pensassem. Muitos julgam que a mais leve exposição lhes ocasionará doença e produzem-se os maus efeitos exatamente porque são esperados. Muitos morrem de doença de origem inteiramente imaginária. Quer dizer, a mente fabricou uma doença. Até chegar um momento que, como ela disse, tem os sintomas, mas não tem lesão. Mas até chegar o momento de surgirem realmente as lesões. A doença psicossomática comprovada por exames clínicos e laboratoriais. Então a gente vê como a hipertensão arterial, arritmia cardíaca, doença coronariana, doenças autoimunes são reais. Artrite reumatoide, lúpus, esclerose múltipla, síndrome do intestino irritável, psoríase, até tuberculose, que é uma infecção, que a imunidade abaixou, câncer, asma brônquica, diabetes, rinite alérgica, hiper e hipotiroidismo, afecções benignas da mama, até dor na mama, vaginites, infecção vaginal, né? Herpes genital, endometriose, doença de Crohn, hiperidrose, urticária e alopécia. Tem ou não tem lesão provocada pela mente? Aí é lesão de verdade, é doença verdadeira. Outras doenças ainda, a lista continua, né? Vitiligo, caspa, até caspa, gente. Labirintite, fibromialgia, enxaqueca, gastrite, úlceras gástricas e duodenais, síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, constipação intestinal, que é prisão de ventre ou diarreia. Ou seja, do fiapo do cabelo até a unha do pé, você pode ficar literalmente doente por doença inteiramente provocada pela mente. E mais remédios. Vamos, avançando. Desgosto, ansiedade, descontentamento, remorso, culpa, desconfiança. Todos tendem a consumir as forças vitais e a convidar à decadência e à morte. Ciência do Bom Viver, 241. Então, como encontrar o auxílio? Vamos agora às dicas de enfrentamento e solução. Primeiro, buscar a ajuda de Deus em oração. Confiança no poder divino é um remédio de Deus. É o primeiro item. Estudar a palavra de Deus. A Bíblia tem solução e remédio para tudo, para todas as coisas. Então precisamos dedicar tempo para estudar a palavra de Deus. Sair das grandes cidades e morar no campo. Esse hoje é um alvo assim urgente. Principalmente, em todos os aspectos e principalmente para quem quer recuperar ou manter a sua saúde mental e sua saúde física também. Patrícia, a ida para o campo não é para salvar o corpo, é para salvar a alma. Isso. Salvar o todo. Isso foi bem explicado aqui no domingo pelo pastor Diego. Ter alimentação saudável. Quanto mais natural a alimentação, melhor vai ser para combater uma depressão. Olhar o problema de maneira objetiva, não com lente de aumento, mas de maneira objetiva. Falar sobre o problema com pessoas adequadas, é claro, mas falar sobre o problema para poder tentar resolvê-lo e buscar as soluções. Ter esperança e cultivar emoções positivas, ou seja, buscar fazer com que as emoções positivas fluam e sobressaiam e se sobreponham às emoções negativas. Procurar apoio de familiares e amigos. A tendência da pessoa depressiva é o isolamento, só que o isolamento só faz aumentar a depressão. O isolamento só faz se agravar a depressão. Então, quem está depressivo não pode se isolar, não pode fugir das pessoas. Tem que buscar o apoio de familiares, de amigos, de irmãos, para poder sentir essa segurança. Fazer exercícios físicos e respirar corretamente. Tem um livro publicado pela casa publicadora do Dr. Neil Nedley, que é o Como Sair da Depressão. E ele tem um programa completo de cura da depressão, envolvendo tratamento natural, alimentação, exercício físico e exercício respiratório. Esse livro é muito interessante, muito completo. Eu indico àqueles que tiverem interesse. E o exercício físico, como a Andréia falou, libera os hormônios do bem. A serotonina, a endorfina são liberados com exercício físico também. Então, é o caminho.
Cultivar uma horta ou pomar, mexer com a terra, agricultura, isso faz bem e também ajuda no processo de cura da depressão. Meditar, relaxar e dormir bem. O cansaço, a falta do sono adequado faz com que a pessoa fique cada vez mais estressada e depressiva. Ela precisa estipular horas de sono suficiente para sentir que o corpo que descansou e relaxou tanto o corpo quanto a mente. Dar ajuda humanitária, como já falamos aqui, orar por outras pessoas, oração intercessória, desacelerar o ritmo da vida, mudar o estilo de vida, ocupar o tempo com coisas saudáveis, cultivar bom humor, produzindo endorfinas e serotonina. E ter horários de lazer e descanso. É preciso haver equilíbrio na nossa vida, né? A vida do cristão tem que ser equilibrada. Trabalho, estudo, lazer, descanso, tudo isso tem que ser bem dividido. Férias, isso é necessário, né? Não é algo que o cristão não pode ter esse momento. Não, ele deve ter, porque a vida do cristão tem que ser equilibrada. E olha o que diz o Dr. Sang Lee. Mais importante ainda do que a unidade corpo e mente na cura das doenças é a união Deus-homem. Ou seja, a nossa união com Deus vai ser o maior meio de se encontrar a cura de muitas enfermidades. E agora, alguns versos bíblicos, né, que são os remédios de Deus na sua palavra. Provérbios 15:3, o coração alegra, formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ir a Jesus e não fugir de Jesus. Né? Quanto mais pesado for o fardo, vá a ele e deposite sobre ele. Esse é o convite. E o segredo da vitória sobre as emoções negativas. O coração alegre é como bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. E no livro Evangelismo, na página 304, diz: não cultiveis um espírito de controvérsia ou polêmica. Manifestai um espírito brando, compassivo com os que erram. Temos que ter paciência com as pessoas que erram. Ponde-vos em contato com os corações. Olha o conselho de Deus. E seguir o exemplo de Jesus. Lá em Desejado de Todas as Nações, diz que Jesus não fracassava nem ficava desanimado. Ele vivia acima dessas dificuldades. Nós precisamos aprender a caminhar por cima das circunstâncias. Nós não podemos nos deixar levar pelas circunstâncias, mas temos que passar por cima delas. Como a luz da face de Deus. Não se vingava quando rudemente tratado, mas sofria com paciência o insulto. Como ovelha muda, foi levado ao matadouro e não ficou deprimido por isso. Não teve doença autoimune, não teve câncer, ou seja, foi saudável e perfeito em tudo. Então ele é o nosso maior exemplo. Que possamos então dar passos para termos saúde, vigiarmos as nossas emoções e vida no campo, urgente, para que possamos eliminar pelo menos a metade desses agentes estressores que têm deixado as pessoas tão adoecidas. E lembrar que cultivar emoções positivas é um auto-remédio para tudo. Agora vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, louvado e exaltado seja teu nome para sempre, Senhor. Através de nosso testemunho pessoal e de nossa saúde física, mental e espiritual, queremos também louvar e exaltar o teu santo nome, e assim poder mostrar ao mundo a que Deus servimos, ao Deus Criador do céu e da terra, aquele que nos mantém e nos dá todas as orientações para que sejamos as pessoas mais felizes e saudáveis desse mundo. Que possamos, ó Deus, permitir que o Teu Espírito trabalhe em nossa mente e que a cada dia estas orientações possam ser aplicadas em nossas vidas. Que possamos a cada dia Te buscar e também aos meios que o Senhor deixou para termos saúde e assim melhor honrar o Teu santo nome. Abençoa ricamente a cada pessoa que ouviu este seminário.
Te pedimos e agradecemos no doce nome de Jesus. Amém.